Alguma vez quiseste ser um herói mascarado que desenha um Z no ar e deixa toda a gente sem palavras? Hoje vamos descobrir 15 curiosidades da série Zorro, de 1957, que vocês provavelmente nunca imaginaram. Desde segredos de elenco a histórias de bastidores que irão tirar o fôlego. Prepara-te, isto vai ser épico. Número 15. Capitão Monastery, interpretado por Britt Lomond, é um daqueles vilões que você não vai esquecer. Nascido em 1925 em Chicago, Lomond tinha sido um veterano da Segunda Guerra Mundial e era um mestre em esgrima. É por isso que seus duelos com Zorro não eram coreografias simples, eram batalhas reais, cheias de tensão e estilo. O mosteiro era arrogante, corrupto e sempre um passo atrás da raposa. Cada cena com ele fazia com que o público desejasse vê-lo perder e humilhar-se, enquanto se reverenciava em suas tentativas de manter a autoridade. Depois de Zorro, Britt continuou na televisão, participando de séries como Rawhide e Bat Masterson, e escreveu um livro chamado Chasing Uncle Ben, onde ele contou suas aventuras e segredos de filmagem. Morreu em 2006, aos 80 anos, mas sua presença continua sendo um dos pilares do mito Zorro. Número 14. O homem que interpretava Don Alejandro de la Vega, o pai de Diego, era George J. Lewis, nascido em 1903 no México. Sua carreira parecia um filme dentro de um filme. Ele começou na era dos filmes mudos e trabalhou em faroestes e filmes de ação por décadas, sempre interpretando personagens sérios e autoritários. Na série, Don Alejandro era o coração da família, um homem de integridade, preocupado com a educação do seu filho, sem suspeitar da vida dupla de Zorro. Ele era um personagem de honra e respeito, o que deu um contraponto perfeito à inteligência e fugas de Dom Diego. Depois de Zorro, Lewis se aposentou e viveu até os 92 anos, morrendo em 2006, aos 80, deixando um exemplo de um pai que ensinava valores sem a necessidade de uma máscara ou uma espada. Número 13. E aqui chegamos ao ponto em que tudo isso se torna global. Quando a Disney lançou Zorro em 1957, ninguém esperava que ele se tornasse um fenómeno mundial. A combinação de ação, humor, romance e heróis carismáticos fez da série um sucesso total. Estima-se que as receitas de merchandising, direitos internacionais e reedições tenham ultrapassado facilmente milhões de dólares. Imagine lojas repletas de espadas de brinquedo, capas, chapéus e figuras de ação. Zorro não só estava na tela, mas dominava as ruas e parques de infância. Crianças em todo o mundo queriam ser Zorro, andar a cavalo e desenhar o famoso Z no ar. Os adultos viram-no pela nostalgia e pelo humor que Henry Calvin e Gene Sheldon trouxeram ao ecrã. Em Espanha, por exemplo, nas altas tardes de domingo, todos esperavam impacientemente pelo aparecimento do herói mascarado, e as conversas entre amigos giravam em torno de quem melhor poderia desenhar o Z, ou quem seria mais hábil com a espada de madeira no quintal. Número 12. Muito bem, vamos começar com o que todos nos lembramos. Guy Williams, o homem por trás da máscara, aquele que fez com que todos se apegassem à televisão todos os domingos. Mas antes de ser Zorro, ele nem sequer era chamado assim. Nasceu Armando Joseph Catalano, em 1924, em Nova York, e tinha um físico que hoje seria a capa de uma revista. Atlética, elegante, com um olhar que já prometia aventuras. Antes de se juntar à Disney, ela trabalhou como modelo. Sim, como aqueles que posam para fatos e sapatos e pensam, este tipo pode salvar o mundo em estilo. Quando a Disney o escolheu para interpretar Dom Diego de la Vega, foi como colocar a última peça de um quebra-cabeça impossível. Dom Diego era aquele jovem aristocrata que parecia estar sempre sem noção e entediado. Mas quando a noite caiu, ele se tornou o raposo, pronto para enfrentar a injustiça com sua espada e seu cavalo tornado. Sem superpoderes, nem aparelhos futuristas, apenas ele, a sua inteligência e uma capa que poderia voar dramaticamente com cada movimento. O sucesso foi imediato. Guy Williams não só conquistou a tela, mas também os corações de milhões. A série vendeu milhões de dólares em merchandising, de espadas de brinquedo a trajes, e na Europa e América, as lojas estavam cheias de pequenos vigilantes em capas e chapéus.
As pessoas não queriam ser apenas Zorro, queriam viver como ele. E eu não exagero se disser que em algumas escolas o Z foi feito no ar como se assinassem um contrato secreto com a justiça. Depois de Zorro, Guy se transformou em outro herói clássico, o professor John Robinson de Lost in Space. Mas o destino teve outra surpresa para ele. Apaixonou-se pela Argentina e decidiu mudar-se para Buenos Aires. Lá, ele foi tratado quase como um herói nacional, e o povo o amava, cumprimentava-o na rua e venerava-o como se ele ainda estivesse montando em Tornado, protegendo a cidade. Infelizmente, sua vida terminou em 1989, aos 65 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Mas o seu legado, aquela elegância, inteligência e heroísmo que vemos em cada episódio, ainda está vivo. Número 11. Se Guy Williams era perfeito em camuflagem e punhal, Henry Calvin era o riso em sua forma mais pura. Nascido em 1918, no Texas, Calvin tinha um segredo que poucos sabiam. Ele era um barítono da ópera. Sim, o mesmo homem que caiu, tropeçou e recebeu espadas de Zorro podia sacudir um teatro com sua voz. Imagina o Sargento Garcia cantando alto enquanto o chapéu voa pela sala. A cena teria sido épica. Na série, ele interpretou Demetrius Lopes Garcia, o patrão desajeitado da guarnição de Los Angeles, sempre fome, sempre sem noção e sempre um passo atrás da raposa. Era impossível não amá-lo, mesmo que cada episódio fizesse dele um tolo da melhor maneira engraçada. O Henry não era só engraçado, havia uma humanidade e um encanto em sua desajeitada agitado que o tornavam afável. Mas a melhor parte foi a química dele com Bernardo, interpretado por Jim Sheldon. Juntos, criaram momentos memoráveis sem dizer uma palavra. Apenas com olhares e gestos, eles mostraram que a comédia física poderia ser o coração da história. Henry continuou com a Disney, participando de produções como Babes in Toyland, até morrer em 1975, aos 57 anos. Mas o Sargento Garcia ainda está vivo em nossa memória, provavelmente correndo atrás de um ladrão invisível enquanto tenta encontrar um lanche. Número 10. Se há alguém que prova que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer espada, é Jim Sheldon, nascido em 1908, em Ohio. Você provavelmente se lembra de Bernardo, o escudeiro que parecia não falar, mas que realmente entendia tudo e podia resolver qualquer situação. Era como ter um radar humano, capaz de ouvir, observar e agir sem ter de abrir a boca. Jim era um ator, músico e mímico, um triângulo ambulante em uma pessoa. Cada gesto, cada olhar e cada careta era calculado para provocar riso e admiração. Bernardo podia entrar em qualquer confusão e sair dela como se nada tivesse acontecido, fazendo os vilões se sentirem confusos e os espectadores encantados. Depois de Zorro, Jim continuou a trabalhar com a Disney, em alguns projetos menores, mas nos anos 60 ele decidiu se aposentar e viver em silêncio. Morreu em 1982, aos 73 anos, mas o seu Bernardo continua sendo um dos exemplos mais memoráveis de como menos é mais, provando que não é necessário falar para ser um personagem inesquecível. Número 9. Na década de 50, quase todas as séries tinham a típica dama em perigo. Mas Jolene Brand, nascida em 1934 na Califórnia, veio para quebrar esse clichê. Ela interpretou Ana Maria Verdugo, uma jovem nobre e inteligente, capaz de enfrentar os vilões sem depender de ninguém. E isso não é pouco para o tempo. Ana Maria não só trouxe romance, mas também personalidade e caráter. Suas interações com Dom Diego e Zorro foram ingeniosas, cheias de química, mas sem cair no corny. Cada olhar, cada gesto mostrava que ela conseguia resolver as coisas sozinha. Após sua participação na segunda temporada, Jolene se casou com George Schlatter, criador do famoso Laugh-In, e passou de estar na frente das câmeras para trabalhar na produção. Infelizmente, ela faleceu em 2020, mas deixou um legado importante: mulheres fortes e decididas na TV, muito antes de se tornar uma tendência. Número 8. Certo, aí vem algo que às vezes esquecemos. Zorro não era um super-herói moderno. Nenhum traje tecnológico, raios laser, invisibilidade ou coisas estranhas que parecem tiradas de uma banda desenhada futurista.
Tudo o que ele tinha era sua inteligência, a sua espada e Tornado, o seu cavalo mais rápido do que a imaginação de uma criança camuflada. E foi isso que o tornou especial. Cada vitória não dependia de magia ou truques, mas de estratégia, astúcia e coragem. Tinhas de pensar, planejar e executar com precisão. Imagine Dom Diego enfrentando um grupo de soldados sem ajuda, mas seu cavalo e sua inteligência. Cada movimento contado, cada erro poderia custar-lhe caro. Esse realismo foi o que enganchou o público, porque fez você acreditar que qualquer um, com cérebro e coragem, poderia ser um herói. Além disso, essa simplicidade fez com que as crianças se sentissem mais próximas dele. Ele não era um deus com poderes impossíveis, mas um homem normal que sabia usar a cabeça e a espada, e isso era algo que todos podiam admirar e, por que não, tentar imitar no quintal. Número 7. Agora vamos falar sobre a verdadeira magia da série, Sargento Garcia e Bernardo. Este duo era ouro puro. Enquanto Garcia era desajeitado, sonolento e glutão, Bernardo era o gênio silencioso, sempre um passo à frente, observando, calculando e resolvendo tudo sem abrir a boca. O engraçado é que a Disney sabia que a interação entre estes dois podia levantar qualquer cena. Com um olhar, um gesto ou um tropeço, eles foram capazes de gerar riso instantâneo. Muitos espectadores admitem que, às vezes, preferem ver as aventuras deste duo do que as façanhas do próprio Zorro. A mistura de incompetência e astúcia foi tão perfeita que demonstrou algo que continuamos a valorizar hoje. Secundários bem construídos podem roubar o espetáculo sem esforço. Se pensarmos nisso, Garcia e Bernardo foram como um yin e yang de comédia. Um fez o desastre após desastre, o outro calmamente consertou tudo, e juntos criaram momentos que ainda hoje provocam o riso genuíno. Número 6. Mas Zorro não era apenas um fenômeno televisivo, era um negócio redondo. Imagine o seguinte: milhões de dólares em merchandising, de espadas e chapéus a trajes e quadrinhos completos. As receitas dos direitos e reedições internacionais eram tão altas que a Disney provavelmente estava contando faturas enquanto as crianças imitavam o famoso Z em seus quintais. Em Espanha, o impacto cultural foi brutal. Não só nas tardes de domingo, a aparição do herói na televisão era ansiosamente esperada, mas em escolas, teatros e reuniões familiares surgiram representações, imitações e piadinhas sobre os vilões e o manto voador da raposa. A frase "Fox to the rescue" podia ser ouvida em qualquer canto, e todos sabiam o que significava: inteligência, coragem e um toque de humor gracioso. Esse legado cultural foi tão forte que ainda hoje, gerações posteriores se lembram da série, falam sobre ela e a citam como se a raposa nunca tivesse parado de caminhar entre nós. Número 5. Cada membro do elenco tinha talentos que tornaram a série mais do que apenas uma história de espadachim. Guy Williams, por exemplo, era um modelo e uma estrela de ficção científica. Henry Calvin poderia derrubar um teatro com sua voz de barítono. Jim Sheldon era um imitador e músico. Britt Lomond dominava a esgrima e tinha sido um veterano de guerra. George J. Lewis teve uma carreira que começou em filmes mudos e faroestes. E Jolene Brand, além de atuar, entrou em produção com o seu marido George Schlatter. Todos estes talentos combinaram para criar algo que foi além do esperado. Cada cena, cada gesto e cada confronto estava cheio de experiência e personalidade, fazendo com que a série transcendesse a tela e fosse gravada na memória de milhões. Se pensarmos bem, Zorro não era apenas um herói, mas uma equipe de artistas incríveis, cada um trazendo a sua magia. Número 4. Vamos falar sobre aqueles que fizeram Zorro suar, os vilões. O mais memorável foi o Capitão Monastério, interpretado por Britt Lomond. Este tipo não era uma má pessoa, era arrogante, autoconfiante e letal com a espada. Cada confronto com Zorro parecia uma batalha autêntica, não um simples duelo coreografado para crianças. Além disso, o mosteiro tinha uma presença. Quando entrou em cena, todos os espectadores sabiam que algo ia acontecer. Ele foi um daqueles vilões que não só desafiam o herói, mas também fazem a sua bravura e astúcia brilhar ainda mais. Britt Lomond não fez apenas o papel de vilão, fez dele um personagem completo, com ego, ambição e estilo. Depois de Zorro,
Lomond continuou a trabalhar na televisão, em séries como Rawhide e Bat Masterson, e escreveu um livro chamado Chasing Uncle Ben, onde ele contou sua experiência na indústria e suas aventuras. Seu legado é um daqueles casos em que o vilão se torna quase tão inesquecível quanto o próprio herói. Número 3. Agora vamos prestar atenção a Ana Maria Verdugo, interpretada por Jolene Brand. Numa época em que a maioria das mulheres na televisão era apenas para ser resgatada, Ana Maria era inteligente, independente e corajosa. Ela não precisava esperar que Zorro resolvesse os problemas. Agiu sozinha. Isto foi revolucionário. Ana Maria mostrou a meninas e adolescentes que poderiam ser protagonistas de suas próprias histórias, não apenas personagens secundários. Cada olhar, cada gesto e cada decisão que tomava na tela transmitia autonomia e força, estabelecendo um precedente que ainda é valorizado nas séries modernas. E sim, também houve romance, mas nunca camuflagem. Um toque justo de química com Dom Diego que deu equilíbrio à história sem tirar o protagonismo de sua coragem. Número 2. Embora muitos atores tenham morrido, seus personagens vivem em nossa memória. Zorro não era apenas entretenimento, ensinava a honra, inteligência e coragem, e o fazia com humor e estilo. As histórias continuam a voltar, e os seus valores continuam a inspirar gerações. Cada ator deixou sua marca. A sagacidade de Dom Diego, a desajeitada amorosa de Sargento Garcia, a sagacidade silenciosa de Bernardo, o charme e a força de Ana Maria e a ameaça imponente de Monastério. Tudo isso combina para tornar a série intemporal. Mesmo décadas depois, ainda falamos deles, imitando o Z no ar e lembrando como uma espada, um cavalo e um pouco de engenho poderiam ser suficientes para superar qualquer injustiça. Número 1. Agora, é difícil imaginar que por trás do manto, máscara e espada da raposa estivessem pessoas de carne e osso, com histórias de seus próprios triunfos, desafios e finais inesperados. Guy Williams, o homem que deu vida ao elegante e astuto Dom Diego de La Vega, morreu em 1989 aos 65 anos, vítima de um aneurisma cerebral, deixando um enorme buraco no coração dos fãs que ainda se lembram de seu porte incomparável e sua capacidade de transformar qualquer cena em espetáculo. Henry Calvin, o constrangedor mas adorável Sargento Garcia, deixou-nos muito antes, em 1975, aos 57 anos, e com ele desapareceu o riso e o charme que acompanhavam cada queda, cada desajeitado e cada tentativa de cumprir o seu dever enquanto todos riam. Jim Sheldon, o silencioso mas brilhante Bernardo, morreu em 1982, aos 73 anos, lembrando-nos que às vezes as palavras são supérfluas quando se tem talento e carisma. Jolene Brand, Ana Maria, morreu em 2020, sendo uma das últimas sobreviventes da era de ouro da Disney, enquanto George J. Lewis, o honrado Dom Alejandro, viveu até os 92 anos, deixando para trás uma carreira que ia de filmes mudos a Zorro. Até Britt Lomond, o inesquecível Capitão Monastério, deixou um legado escrito em seu livro Perseguindo o Tio Ben, onde narrava suas aventuras e segredos. Todos eles mostraram que por trás de um herói há sempre seres humanos extraordinários, e graças ao seu talento e paixão, a raposa continua a cavalgar na memória das gerações. E assim, por trás de cada capa, espada e Z desenhados no ar, havia pessoas reais, com vidas cheias de talento, risos e desafios que fizeram de Zorro um ícone eterno. Cada olhar, cada gesto e cada dueto na tela foi o resultado da paixão e dedicação. Se você gostou desta viagem ao passado e quer descobrir curiosidades mais incríveis do cinema e da televisão, não se esqueça de assinar o canal e se juntar a nós em novas aventuras.